Meus amados e preciosos irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor sejam sobre a sua vida. Meus irmãos, no vídeo de hoje, eu quero estar falando sobre essa matéria, né, que a BBC ela publicou, né, alguns dias atrás, sobre o crescimento da igreja no Brasil. Esse é um tema muito importante, então o mundo lá fora ele está de olho em nós, ele está de olho no que está acontecendo no meio do povo de Deus, no meio do povo evangélico, que nós vamos comentar sobre esse assunto aí. É claro que isso aqui é somente a minha opinião, ok? Não sou o dono da verdade, obviamente. Vou estar trazendo para você aqui a minha opinião, né, sobre esse assunto, aquilo que eu penso de acordo com as Escrituras, de acordo com o filtro das Escrituras. É claro que eu vou trazer a minha opinião, mas enquadrado no que a palavra de Deus fala para nós, ok? Então vamos a esse assunto aí, ó. Vamos a esse assunto aí da BBC, vamos estar lendo aqui, ó. O que explica a multiplicação de templos evangélicos no Brasil? É um artigo do dia 12 de julho, isso, poucos dias atrás, né? 12 de julho de 2023, né? Vamos lá, olha só o que diz assim, ó. Eles eram minoria, olha o que eles dizem, mas podem ser maioria nos próximos anos. Nas últimas 3 décadas, o número de evangélicos cresceu rapidamente no Brasil, país onde a espiritualidade tem um papel predominante na sociedade. Uma faceta desta expansão do protestantismo no Brasil é a multiplicação de templos, como mostra uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos da Metrópole, CEPID, né, da Universidade de São Paulo, na USP. Então eles estão notando que está havendo um grande crescimento dos evangélicos no Brasil. É claro que isso aí não precisa ser um gênio para poder notar, para poder perceber que o evangelho ele tem crescido nesse país aqui de uma forma avassaladora, de uma forma que está cobrindo realmente todo o nosso país. Na verdade, todo o nosso país praticamente ele já é coberto com a palavra de Deus, né? Pelo menos ele é cristianizado. Então, a maioria, a grande parte do nosso país, eu acredito que 95%, né, tem lugares ainda em que a palavra de Deus ela não chegou, mas a maioria do território nacional do nosso país, o Brasil, ele é coberto com a palavra de Deus. Então, praticamente em todos os lugares no Brasil existem templos evangélicos. Mas vamos ver aqui o que diz mais aqui, ó. Esse é o ponto, ó. De 17.033 templos evangélicos em 1990, o Brasil passou a contar com 109.560 em 2019. Quer dizer, de 1990 para 2019, 29 anos, né, quase 30 anos, um aumento de 543%, segundo está aqui, né, quer dizer, praticamente 6 vezes o número de 1990, da década de 90, né, em 1990, quando tinha essa quantidade aí. Então, o que eu vou conversar com você? O que nós vamos pensar, né? Eu vou passar para você aqui a minha opinião. O crescimento de templos, porque o artigo aqui da BBC está tratando a respeito do número de templos evangélicos, da multiplicação dos templos evangélicos no Brasil. E isso é bom ou ruim? No caso aqui, o artigo, ele aparentemente eu li ele todo, né? Não vou ler todo o artigo aqui para você, mas eu vou deixar o link na descrição aí, é só você clicar na descrição e você pode ler se você estiver interessado em ver o artigo aí. Pelo que eu vi, eles não estão fazendo exatamente nenhuma crítica, também não estão colocando nenhuma medalha, né? Por isso não estão colocando assim nenhum mérito, por isso está acontecendo. Eles estão sendo neutros, eles estão apenas, pelo que eu pude perceber, eles estão apenas demonstrando sobre o crescimento e fazendo um comentário, e eu vou trazer aqui o comentário a respeito daquilo que eu penso e a respeito daquilo que a palavra de Deus fala sobre isso aí. Então, a pergunta é, crescer templos evangélicos, o aumento de templos evangélicos, vou falar da nossa nação, né? Vamos falar sobre outros lugares no mundo, na África ou em outros territórios, mas vamos falar aqui dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade aqui no Brasil. O aumento de templos evangélicos no Brasil, afinal de contas, é bom ou é ruim? Ei, meu irmão, eu pergunto para você. E aproveito para você também pedir para você deixar a sua opinião aí nos comentários, se você quiser. O que você acha disso? Será que o aumento dos templos evangélicos no Brasil, isso é bom ou é uma coisa ruim? Hein?
Se nós pensarmos, meus amados, assim, de uma forma superficial, a grosso modo, sem fazer uma análise profunda a respeito desse assunto aí, nós vamos pensar assim, ó, eu creio que é bom. Bom, eu sou suspeito, porque eu acredito na palavra de Deus e os templos são locais, apesar de existirem muitas coisas assim, por assim dizer, erradas, né? Muitas pessoas que reclamam de problemas, de mau testemunho e por aí afora vai, mas ainda assim o templo, o local de cultuar a Deus, ainda é um local onde as pessoas podem expressar a sua fé, como existe, como a Igreja Católica, né? As pessoas que acreditam no catolicismo da forma que é ensinado lá, então elas expressam isso, é claro, que elas não dependem exatamente do templo, mas elas vão ao local para se reunir e para cultuar ou para celebrar lá naquele local, da mesma forma nós fazemos e outras religiões também fazem a mesma coisa, né? Então, como nós estamos falando aqui do meio evangélico. Então, o templo representa um local onde as pessoas vão lá para cultuar a Deus, para orar, para receber a ministração da palavra de Deus e aprender a respeito do Senhor Jesus. E como andar nos planos de Deus. Pelo menos é para isso que deve ser, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui, ó. Então, eles colocaram. Então, apenas em 2019, no último ano do levantamento, 6.356 templos evangélicos foram abertos no Brasil, uma média de 17 por dia. Então isso aí é algo que tem chamado a atenção das autoridades, daqueles que estão lá em cima. Aqui esse órgão aqui de informações, né, achou isso aí bem interessante e passou praticamente, fizeram uma média, né, praticamente 17 por dia, né, nesse último ano de 2019. Então, quer dizer, realmente houve um grande aumento. Se nós formos mais à frente aqui, se nós olharmos um pouquinho mais à frente aqui nesse artigo, olha só, diz aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, a pesquisa mostrou que o primeiro templo foi aberto em 1922. Em 1970, eram 864 templos, então eram poucos. Então, em 1970, nós tínhamos apenas 864 templos, pelo menos oficialmente, ok? Meio século depois, em 2019, né, quer dizer, há 4 anos atrás, nós estamos em 2023, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, há aproximadamente quase 110 mil. Gente, olha só isso. Praticamente 50 anos depois, meio século, como está aqui no artigo, né? 50 anos depois, de 864 templos em todo o território nacional, em todo o nosso Brasil, passou agora para 2019, 2020, né? Para aproximadamente, claro que isso aqui é um laudo aproximado, né? Isso aqui é um número aproximado, não tem como eles darem a exatidão, mesmo porque muitos templos, muitas igrejas que se abrem, elas não são registradas, então isso aí é um censo aproximado. É claro que eles também levaram em conta os templos que não são registrados ou não tem como se avaliar, então eles fizeram mais ou menos uma média. Mas 110 mil agora, isso aí vamos dizer que é mais de 100 vezes, irmãos. Não é o dobro, dobrou, triplicou, 5 vezes mais, 10 vezes mais, não. É mais de 100 vezes, não sei, 100, 120, 125 vezes, né? Quase 130 vezes a mais do que o primeiro número de 1970, que 864 templos. Mas eu continuo falando para você, né? Continuo fazendo aqui a pergunta, né? Isso é bom ou ruim? Se nós fizermos uma análise superficial de primeiro momento, eu penso que seria bom. Qualquer pessoa pensaria que seria bom. É melhor ser aberto um templo religioso com liberdade religiosa, onde as pessoas podem orar, onde as pessoas podem ouvir uma palavra de conforto, um ensinamento, uma orientação de alguma área da vida delas, do que uma casa noturna, do que uma casa um inferninho desses daí da noite, aí da vida, ou até mesmo uma casa de aposta, onde as pessoas vão perder, elas vão acreditar numa coisa que não é verdade, vão colocar a sua esperança ali, acreditando que elas vão se dar bem e vão perder o pouco que tem, ou muito, não importa se é pouco ou se é muito, elas vão colocar uma aposta ali e vão perder.
Então seria melhor um templo. Isso fazendo uma análise, um comentário superficial, sem nós levarmos isso aí para um ponto de vista mais profundo. Agora vamos levar, amados, esse acontecimento aí, né, esse fenômeno da multiplicação dos templos para um ponto de vista mais profundo, para uma análise mais profunda. E agora, como é que fica? Isso é bom ou ruim? Por um lado é bom. Se o número de pessoas que estão se convertendo ao Evangelho do Senhor Jesus estiver crescendo a cada dia, é claro que um templo religioso que comporta, vamos dizer, 300 pessoas, se passou um ano, se converteram mais 100 ou 150 pessoas, ou o líder religioso ou aquela igreja ali, eles têm que aumentar a sua estrutura física, sua infraestrutura tem que ser melhorada, ou precisa ser aberto mais templos em outro local para que aquelas pessoas possam participar. Então é claro que seria melhor se isso acontecesse, né? Mas o fato é, meus irmãos, que as pessoas não estão se convertendo, esse é que é o fato. As pessoas não estão se convertendo na mesma proporção que está sendo aberto igrejas, que estão sendo construídos ou estão sendo alugados lojas para se tornarem igreja, ou sendo construído ou sendo alugado uma loja, de uma certa forma, né, um novo templo religioso, de um jeito ou de outro, um templo físico. Então, as pessoas não estão se convertendo. Davi, então, o que está acontecendo? Não precisa nem eu responder isso aí para você. Eu mesmo posso perguntar para você e você mesmo pode fazer essa análise. Qual foi a última vez que você realmente viu uma pessoa se converter? Ah, Davi, teve uma pessoa aqui que foi para a minha igreja, uma família que foi para a minha igreja. Eu não estou perguntando uma pessoa que já era evangélica, que eu já ouvi uma pessoa fazer um comentário, né, um pouco de sarcasmo, né, dizer assim, né, nós estamos, os pregadores, as igrejas, nós estamos ganhando almas dentro da igreja. Irmão, será que é isso que nós estamos fazendo? Será que é isso que o Senhor Jesus quis que nós fizéssemos? Que nós ganhássemos almas de outras igrejas? Ou será que o Senhor Jesus ele quer que nós ganhemos pessoas que não ouviram o Evangelho ainda? Ou que já tenham ouvido o Evangelho do Senhor Jesus, mas ainda não se converteram? Precisam de Deus nas suas vidas, né? Elas podem ser até pessoas religiosas, mas elas não tiveram uma experiência profunda com o Senhor Jesus. Então, o que está acontecendo, meus amados irmãos, é que quando uma igreja é aberta no nosso país, está havendo a multiplicação de templos, isso é bom? Por um lado, isso é bom, é melhor que abram templos, né? Mas, por outro lado, será que todas as vezes que for aberto um templo religioso, que for aberto uma igreja, no caso aqui nós estamos falando, né, das igrejas evangélicas, será que sempre vai ser bom? Será que o número de almas que estão se convertendo, eles são proporcionais ao número de templos que estão sendo abertos? Ou aquela pessoa, quando ela abre um templo, ela não sai na rua para poder tentar conquistar as pessoas, ela não faz algum tipo de publicação para alcançar as pessoas com a palavra de Deus. Na verdade, aquela pessoa que está abrindo, ou aquela denominação que muitas das vezes já é grande, ela está contando exatamente com membros de outras igrejas. Então isso aí não está adiantando nada. Então não adiantou nada. Se por um lado é bom que se abram templos evangélicos, mas por outro lado não vai adiantar nada. Por um ponto de vista analítico, por um ponto de vista até mesmo espiritual, isso aí não seria bom para outras igrejas que já estão lá executando um bom trabalho, quando existem muitos casos por aí, que nós sabemos, né? A palavra de Deus diz lá em Pedro no capítulo 2, deixa eu dar uma olhada aqui com você, olha só o que diz aqui, ó. Segunda, né? Deixa eu ver aqui se é primeira ou segunda. Acho que é 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo... 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, olha o que diz aqui, ó. E por avareza, ganância, sabe? Interesses materiais, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então a palavra de Deus diz que muitas pessoas vão fazer negócio da obra de Deus. Então, será que muitos casos em que igrejas estão sendo abertas, será que o interesse realmente é ganhar almas? Aquela pessoa está preocupada realmente em apacentar pessoas, em trazer ensinamentos da palavra de Deus? É claro que um templo religioso, né, uma igreja, um templo, muitas vezes pagam um aluguel,
Eu, por exemplo, eu moro em cima de uma igreja. Então, pelo que eu vejo, eles precisam comprar, eu vejo eles passando com coisas que são compradas, é uma água que tem que ser comprado. Eu vejo a esposa do pastor e as outras irmãs passando com sacola de material de limpeza, é uma lâmpada que tem que se trocar. Outro dia o pastor estava pintando e fazendo uma restauração no templo, renovando a pintura, e trocou um piso que estava solto. Enfim, irmãos, seja muito ou seja pouco, sempre existe uma despesa. Muitas vezes as pessoas não notam isso. Então, existem despesas. Existe realmente uma necessidade de que haja uma manutenção, uma necessidade de que haja uma entrada financeira. Mas será que em muitos casos, muitas pessoas que abrem a igreja, o interesse delas não é apenas um interesse material? Eu deixo essa pergunta aí para você. Então, se o caso de abrir mais um templo for apenas uma disputa, apenas uma divisão de uma igreja, apenas aquela pessoa ser beneficiada materialmente, então isso, meu irmão, então não seria vantagem. Esse aumento, se em muitos casos for esse, então realmente, meus amados, não é vantagem. Davi, o que diz a palavra de Deus? Olha, eu poderia mostrar para você vários textos aqui, mas para esse vídeo não ficar um vídeo longo, não é verdade? Também não tem necessidade da gente fazer um vídeo longo, mas eu vou ler um texto da palavra de Deus aqui, onde um grande pregador, um grande missionário, um grande homem de Deus, que ele estava sempre levando a palavra de Deus naquela ocasião. Então não tinha internet, como eu estou falando para você, e você está me ouvindo agora. Certamente não no momento em que eu estou falando aqui, no momento em que eu gravei esse vídeo, mas você pode assistir esse vídeo e recomendar para outra pessoa, para que a sua mente possa ser aberta e para que nós possamos nos apegar realmente à palavra de Deus, meus amados, e não apegar a uma placa de denominação. Não estou dizendo que você não honre a sua igreja, ou não honre o seu pastor, nem a sua denominação, mas, meu amado, quem morreu por nós foi o Senhor Jesus naquela cruz. Aleluia, glórias a Deus. Então é por ele que nós temos que fazer tudo. O apóstolo Paulo mesmo tinha comentado disso aí naquela época, né? Ele falou, por que vocês estão brigando? Né? Uns estão dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Simão, que era Pedro, né? Falou, olha, por acaso foi Paulo que morreu na cruz? Morreu por nós? Por acaso foi Cefas? Por acaso foi Apolo? Por acaso foi algum desses homens que morreu, que nos substituiu naquela cruz? Por acaso foi alguma denominação, algum pregador de hoje que morreu na cruz por nós, meus amados? Não, foi o Senhor Jesus, o nosso precioso Salvador, o Cordeiro de Deus, o nosso Messias ungido, que morreu naquela cruz, deu a sua vida, ele era santo, puro. No entanto, ele se fez pecado, ele não cometeu pecado, ele se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser santos e andar uma vida reta, justa e santa na sua presença. Aleluia, glórias a Deus. Então vamos abrir os nossos olhos, meus amados. Abra os seus olhos. O que você tem que a primeira bandeira que você tem que defender é o Senhor Jesus. Foi o Senhor quem morreu por você. Outras honras vêm depois, ok? Mas foi o Senhor que morreu por nós. Mas vamos ver sobre esse missionário aí, esse grande homem de Deus, que ele não queria edificar sobre fundamento que outros haviam edificado. Vamos ver? Romanos capítulo 15, né? Versículo de número 20, diz assim, ó. Olha o que diz aqui, ó. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio, para não edificar. Então, o apóstolo Paulo, ele se preocupava em pregar, em fundar igreja, se fosse o caso, porque aonde ele pregava, então aquelas pessoas ali tinham que, claro, elas moravam ali, então ali elas tinham que ficar. E depois ele ia embora, ele ficava um tempo ali dando instruções até as pessoas amadurecerem, até que tenham pessoas que possam ter a devida maturidade para dar continuidade na liderança ali aquelas pessoas, não por uma ganância, mas fazendo isso por amor ao evangelho, muitas vezes com sofrimento, porque quando você está pregando o evangelho, pessoas vão te perseguir, é o que vai acontecer. Quando você está fazendo a obra de Deus, vão ter pessoas para te perseguir. Quando você cruza os seus braços, meu amado, se você cruzar os seus braços e disser, quer saber? Muitas vezes vem perseguições, eu não preciso passar por isso, então eu vou deixar tudo para lá, e amém, e amém. Aí ninguém persegue você. Por quê? Você não está fazendo nada. Então não existe notoriedade, você não vai ter visibilidade. Você fica tranquilo. Mas quando você quer fazer a obra de Deus, quando você quer pregar o evangelho, vai ter gente para te criticar. Vai ter gente para pegar o seu defeito que é desse tamanho. Davi, você tem. Claro, todo mundo tem.
que é desse tamanho, mas as pessoas vão esticar esse defeito assim, ó, desse tamanho. O defeito delas não tem problema. Não é assim o ser humano? Não é assim? A nossa cabeça, ela pensa assim, né? Você tem uma cabeça para pensar assim, que você está sempre certo. Já notou que você está sempre certo? E os outros estão sempre errados nas suas opiniões? Mas a maturidade, o desenvolvimento quando você consegue notar que você falha, que você está errado. Que você está compreendendo que você precisa aprender. Sabe qual é o problema da ignorância? O problema da ignorância é quando a pessoa pensa, já sei tudo. Né? Eu adquiro sempre vários livros, eu estou sempre lendo a Bíblia. Eu passo pelo Novo Testamento, confesso que eu leio mais o Novo Testamento. Isso não significa, meus amados, que eu estou querendo dizer que o Antigo não seja importante, não. Né? Eu leio muito mais, eu ouço que eu tenho a Bíblia em áudio também, né? Dramatizada, inclusive, eu vou publicar lá no meu canal aí, em áudio, a dramatizada, você não vai encontrar, dificilmente você vai encontrar isso aí, aí no YouTube, eu vou publicar para você isso aí, então eu estou sempre ouvindo. Eu durmo ouvindo, eu acordo ouvindo a palavra de Deus, eu leio a palavra de Deus, leio o Antigo Testamento também, porque eu preciso aprender. E quanto mais eu aprendo, quanto mais eu leio, eu sempre noto que eu necessito mais de receber de Deus. E claro que de muitos outros assuntos também, né? Claro, né? De vários outros assuntos. Ok? Mas veja aí, ó, o apóstolo Paulo não queria edificar em fundamento no terreno alheio. Verso 21. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão e os que não ouviram o entenderão. Meus amados, tem pessoas que antes, eu noto aí, pregadores, tem programa na televisão, não sei se tem ainda, né? Na internet tem, no YouTube tem vídeos, né? Canal, não sei se tem na televisão ainda, porque eu não assisto televisão, pelo menos é muito difícil. Davi, você tem televisão em casa, a minha televisão é o meu monitor do meu computador e dos aparelhos, assim, para a gente poder espelhar ali. Aí eu vejo o que eu quero, né? Davi, você vai ficar desinformado. Meu amado, você não precisa ficar desinformado, não. Você não precisa ficar dando audiência para canal de televisão, não. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui nesse... Deixa eu te dar um bônus aqui, ó. Deixa eu dar um bônus aqui para você. Ó, o gatinho subiu aqui, ó. Desce, né? Deixa eu dar um bônus aqui para você. Esses canais de televisão, eles não têm o interesse em beneficiar você nada. Eles se apresentam como seu amigo ali, como que, eu estou te ajudando, dando notícia. Eles não são seus amigos. Nenhum desses canais de televisão, Davi, tem um que é evangélico, ele é mais ou menos, não é seu amigo. Não é seu amigo, eles pensam no interesse deles próprios. Mas tem novela evangélica, tem novela bíblica. E você acha que está fazendo muito? É o mínimo que pode fazer, porque o canal foi comprado, né? No caso, nós estamos falando aí da Record, estou comentando, sabe o que é sobre a Record que eu estou falando? Né? O mínimo que eles poderiam fazer é fazer, claro, né? Quadros evangélicos, né? Uma novela evangélica, alguma coisa assim parecida. Isso é o mínimo. Mas, meus amados, não fique dando audiência para canal nenhum. Você vai lá no YouTube, tem tudo que você pode querer no YouTube aí, ó. Tem gente explicando como é que se conserta a coisa, pessoas normais como eu e você. Como é que faz uma instalação elétrica? Tem gente lá. Como é que faz uma construção? Tem gente lá. Como é que você faz dá banho num cachorro, dá banho num gato? Tem gente lá. Como é que você costura uma roupa? Como é que você faz um bolo? Como é que você faz uma comida diferente? E você vai lá, tudo que você pesquisar tem ali. Como é que você aprende matemática, história, geografia, um curso de inglês? Tudo tem ali. Você pode ver pessoas que estão lá para oferecer esse serviço ou simplesmente para também pregar como eu estou pregando para você aqui, falando a palavra de Deus. Ok? Então o apóstolo Paulo estava oferecendo a palavra de Deus aonde a palavra de Deus ela não era, a palavra de Deus ela não estava sendo designada, onde não tinham pessoas que tinham ouvido ainda. Mas como eu estava falando para você, né? Já vi pregadores que antigamente, alguns anos atrás, quando tinham menos pessoas, como nós lemos aqui nesse artigo, né? Que o número de templos antigamente era bem menor, mas tinha pregadores, né, que tem, não sei se tem programa na televisão ainda, como eu falei para você, que muito difícil eu assistir ligar a televisão e botar num canal, isso é uma coisa muito difícil, né? Aí antigamente falava assim, né, poxa, abriu uma igreja perto da minha igreja, da minha denominação, e reclamava, e o pastor reclamava, e batia de frente, era até estúpido, né, com a outra pessoa ali, que o outro pastor, mesmo sem ter direito de resposta, porque ele tinha um programa de televisão, e agora o mesmo pastor abre igreja em tudo quanto é canto, ele não liga se tem uma igreja próxima ou não, ele não quer saber. Simplesmente ele vai lá e abre, e é claro que ele sabe disso, porque ele não nasceu ontem, né? É claro que ele sabe
que a igreja, a maioria das pessoas que vão estar lá, 90 ou demais das pessoas que vão estar ali no seu tempo, no tempo que ele abriu da denominação que ele abriu ali, vão ser pessoas de outras igrejas. Então, meus amados, a pergunta é, será que está realmente valendo a pena? Vale a pena realmente, né, muitos templos serem abertos? Se a igreja evangélica, o povo de Deus, eu e você, estamos ganhando almas para Jesus. E para fazer isso, nós precisamos ser sérios. Para fazer isso, nós precisamos colocar o plano de Deus, os interesses de Deus, meus amados irmãos, amados e preciosos irmãos, em primeiro lugar, à frente dos nossos interesses. Primeiro vem um plano de Deus, a vontade de Deus, o que Deus quer. E depois vem os seus planos. E quando você alinha os planos de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus planeja com a sua vida, as coisas vão fluir tranquilamente. Deus, o inimigo vai te perseguir, pessoas vão te perseguir, vão pegar no teu pé, entendeu? Vão pegar no teu pé, vão querer te detonar, vão querer prejudicar a sua imagem, entendeu? Mas quando Deus está contigo, Deus vai lutar as suas batalhas. Pode entregar isso na mão de Deus. Melhor do que você mesmo ir lá e tentar lutar essa batalha, pode entregar isso aí na mão de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai cobrar da pessoa que te perseguir injustamente. Ok? Mas o que nós precisamos fazer, meus amados? Nós precisamos fazer ganhar almas. Porque se o povo de Deus não está ganhando almas, e deixa eu falar uma coisa para você, você que gosta de entrar em uma igreja, porque o representante, vamos dizer, daquela denominação, né, vamos dizer, da Igreja Pentecostal do Senhor é a minha volta, o Senhor é a segunda vinda de Jesus, sei lá. Né? Aí você assiste o programa daquele pastor pela televisão ou pela rádio, aí uma nova igreja é aberta na sua localidade. Deixa eu falar uma coisa para você, que isso muitas vezes acaba sendo uma ilusão, porque toda igreja, ela é local. Ela é local. Então, quando você vai para uma igreja ou para uma denominação, só porque aquele pastor é famoso, mas ele não vai estar lá. Se você consegue estar na igreja sede, tudo bem. Mas se vai ter um outro homem de Deus lá, vai ter uma outra pessoa lá fazendo culto, então você está numa ilusão, aquele é apenas um representante. A igreja, ela é local. Aquelas pessoas convertidas de um bairro, de uma cidade, de uma rua, de uma travessa, naquela localidade ali, às vezes vem alguns de longe, né, que têm condições de vir de longe ou preferem fazer isso, mas a maioria é de uma localidade, então você serve a Deus ali, com os irmãos. E você honra aquele pastor daquela localidade ali também. Ah, sabe, o pastor da televisão, ou o pastor lá de São Paulo, ou o pastor lá da rádio que eu vi, e ele fala isso, ele fala aquilo e tal, ele abriu uma igreja ali, aí tem um representante lá. Você está seguindo aquela pessoa ou você quer seguir o Senhor Jesus? A igreja é local. Então procure uma igreja no seu bairro, se for possível, né? Uma igreja na sua localidade. Uma igreja que você se adapte, uma igreja que seja séria, que seja bíblica, que você note que o pastor, todo o interesse daquele pastor, você vai conseguir perceber isso, que o interesse dele é pelo reino de Deus ou é por si próprio. Porque se você tiver uma ganância no seu coração, aí você vai dar ouvido para aquelas palavras que vão só ser palavras para engodar os seus ouvidos. E vender para você uma oferta mentirosa. Se você quer uma coisa que não... Se você está querendo uma coisa que não sabe, uma coisa que Deus não prometeu, ou ela está sendo mal explicada para você, aí você vai acabar sendo enganado. Mas se você colocar os interesses de Deus na sua vida em primeiro lugar, você vai ver que Deus vai acrescentar todas as coisas que você está precisando no nome do Senhor Jesus. Olha só, meus amados, para terminar, vamos ver aqui, olha só o que eles colocaram aqui. Ó. Em 2020, por exemplo, uma pesquisa da Datafolha indicou que 31% da população brasileira se declarava evangélica, um crescimento que tornou este segmento central na política nacional. Enfim, aqui para frente eles estão dizendo que vai ter uma hora que os evangélicos serão o maior número, né, no Brasil do que os católicos. Bom, eu penso que já obviamente já é, até mesmo pela multiplicação. Apesar do meio evangélico abrir muito templo, e nós não estamos ganhando tantas pessoas assim, quer dizer, abre uma porção de templo por aí afora, e nós não estamos ganhando tantas pessoas assim para Jesus, mas mesmo assim só isso representa um aumento. Então eu penso que o próprio censo aqui, o próprio dado aqui, ele está se contradizendo, ok? Então eu vou ficar por aqui, vou deixar essa reflexão, é apenas a minha opinião sobre esse assunto, né? O título que diz, o que explica
multiplicação de templos evangélicos no Brasil, da BBC, de 12 de julho, né? Então eu acho que, por um lado, olhando superficialmente, isso é bom. É melhor do que abram outros estabelecimentos assim, que sejam de conduta duvidosa, né? Mas se a intenção, olhando de uma forma mais profunda, se a intenção ela for duvidosa também, aí não adianta nada. Se a igreja evangélica, se o povo de Deus tem que abrir um novo templo, tem que alugar uma nova loja, então tem que haver conquista de almas. Então nós temos que forçar para conquistar almas no reino de Deus. É isso que eu penso, meus amados. Porque se não for dessa maneira, não vai adiantar nada. Ok? Vou ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa o seu like aí no nome do Senhor Jesus. Não deixa de fazer o seu comentário aí embaixo, aí faz o seu comentário aí, que é interessante, outras pessoas querem ouvir. Faça um comentário com respeito, não precisa colocar nada aí que desrespeite ninguém, ok? E vou ficar por aqui. Deus abençoe. Eu sou o pastor Davi Daniel. Um abraço, até o próximo vídeo, meu irmão.